Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos, então, dar continuação, né, para a nossa aula. E dessa semana, vamos, então, falar sobre os contadores síncronos, ok? Na aula passada, nós abordamos contadores de forma geral, explicando o princípio geral de como os contadores, né, falamos que existem dois tipos de contadores, os assíncronos e os síncronos, e falamos que tanto os contadores síncronos e assíncronos, nós temos contadores que fazem a contagem crescente e a contagem decrescente, ok? Então, nós mais focamos, né, na aula passada sobre os contadores assíncronos. Aprendemos como construir um contador assíncrono, ok? De 3 bits, de 4 bits, e assim por diante. Em 3 bits, por exemplo, o módulo é 2 elevado a 3, quer dizer que é 8, porque vamos supor construir um contador de módulo 16 significa que construir um contador de 4 bits. Em outra palavra, um contador com 4 flip-flop, ok? Nós usamos por meio dos contadores JK, né, por meio deles que nós construímos dos flip-flop JK, desculpe, e nós construímos esse tipo de contadores, ok? E nós analisamos, né, o problema do atraso que pode acontecer. Uma das desvantagens dos contadores assíncronos que nós falamos é a questão de atraso que se propaga, que se acumula um para o outro. Portanto, os contadores assíncronos funcionam em baixa frequência, para frequência alta, para que não haja o erro de contagem, precisamos que o tempo, né, seja o tempo do relógio tem que ser n vezes o tempo de atraso, okay? Ou seja, n número de flip-flop vezes o tempo de atraso do de cada contador, de cada flip-flop, ok? Então, de forma resumida, isso que nós vimos na aula passada. Então, hoje nós vamos começar a analisar os contadores síncronos, né? Vamos ver síncrono crescente, síncrono decrescente, e vamos ver também algumas contagens. Em lugar de começar a contar 0, 1, 2, 3, 4, às vezes nós podemos começar a contar a partir de 3. Nós vamos contar de 3 a 20, ou vice-versa. Okay? Então, vamos ver como podemos implementar o circuito, né, em que pode fazer essa contagem. Vamos ver tudo isso, ok? Então, sem mais tardar, vamos diretamente na apresentação de nossa aula, ok? Então, como falei no início, hoje nós vamos, né, nessa aula, falar dos contadores síncronos, ok? Então, os contadores síncronos, voltando de novo, né, para lembrar aquilo que nós falamos na aula passada, um contador síncrono é aquele no qual todos os flip-flops, ok? Vou pegar minha caneta aqui, né, que me permite apontar, né, no qual todos os flip-flops recebem ao mesmo tempo, por meio, recebe pulsos de clock, pulso de relógio, né? Ao mesmo tempo, por meio de uma linha comum, ok? Então, ou seja, no contador síncrono, né? Todos os flip-flops vão receber o sinal de relógio, né? Que é o clock, né? Por meio de uma linha no mesmo instante de tempo, ok? Então, os flip-flops mudam, né? Mudam de estado com o mesmo sincronismo. Por isso são chamados, né, os contadores síncronos, porque o relógio é ligado, né? O mesmo relógio é ligado em todos os flip-flops, ok? Nesse caso, há um atraso, obviamente, né? Entre essa mudança de estado de cada flip-flop, ok? Óbvio. Acontece a mudança de estado, né? Isso é fato. Tá? Os flip-flops sempre têm um atraso. Porém, o atraso não é propagado de acordo com o número de flip-flop, ok? Então, nesse caso específico dos contadores síncronos, o atraso não é propagado, ok? Diferentemente dos contadores assíncronos, onde o número, né, onde o atraso é propagado de acordo com o número de flip-flop.
ok? Pegar uma aguinha aqui de lado, ok? Pronto. Aqui já vemos, aqui não, nós temos diante de nós aqui um primeiro contador, né? Só para que nós possamos analisar, um contador binário de 4 bits, um contador binário síncrono. Vamos analisar agora como, como funciona esse contador binário, como construir, né? Como construir e como funciona. Isso é muito importante, né? Como construir isso e como funciona. Então, contador binário de 4 bits. Então, como já nós sabemos de 4 bits, vamos colocar 4 flip-flop sequencial, né? Um em cascada, um atrás do outro. Essa é a primeira coisa que temos que saber. Contador síncrono, binário síncrono de 4 bits, são 4 flip-flop. Vamos sempre usar JK, tipo JK, ok? Então, nós temos aqui o flip-flop A, B, C e D. Chamamos isso aí, ok? Outro, as entradas. Desculpe, os relógios. Nós temos um sinal de relógio, né? Veja aqui, que é conectado na entrada DC, ok? Do D. Veja no flip-flop, é o mesmo como nós falamos, ok? É o mesmo sinal que é conectado, né, no relógio, né, o sinal de relógio, o sinal de clock é conectado simultâneo com a mesma linha. Veja, a mesma linha que conecta a entrada de relógio de todos os 4 flip-flop, ok? Que nós temos aqui diante de nós outros, ok? Pronto. Outra característica, veja que nós temos também as entradas, uma entrada assíncrona, que é o clear, ok? No caso que nós temos aqui, né, o nosso clear não vai estar operando nesse primeiro instante que nós estamos analisando, ok? Então, vai estar desabilitado em todo o nosso caso aqui. Mais para frente, por isso você vê, nós colocando um aqui, ok? Veja que esse 1 aqui, nível alto, é uma entrada alta permanente, né? No primeiro flip-flop, que é o A aqui, né? O flip-flop A, que suas entradas JK, estarão permanentemente, né, em nível alto. Isso é fundamental. Permanentemente estarão conectados em nível alto, ok? E veja, esse nível alto também é conectado, né, nas entradas assíncronas clear que nós temos aqui dos flip-flop. Com né, nessas entradas, significa que essas entradas clear estão desabilitadas, ok? Então, neste caso que estamos aqui, colocando neste flip-flop, nesse aqui também, então, desabilitamos. Para habilitar essa entrada, temos que colocar em nível baixo, 0, ok? Então, aqui está desabilitado. Feito isso, agora, né, nós temos tudo. Agora, vamos ver como as outras conexões são feitas. Veja bem, a saída do primeiro flip-flop, o flip-flop, né, nesse A, B, C, D, lembrando que A, que vai armazenar o bit menos significativo, enquanto o D vai armazenar o bit mais significativo, ok? Então, o A vai armazenar o bit menos significativo, enquanto o D vai armazenar o bit mais significativo, ok? Então, isso é fundamental que nós sempre lembremos, ok? O D. Pronto. Um Dzinho que estou dizendo aqui, ok? Pronto, continuando. Agora, veja muito bem aqui. A saída do nosso flip-flop A, ok? Entra diretamente nas entradas JK do flip-flop B. A saída do flip-flop A também, ok? Veja que pegamos aqui. E a saída do B formam um AND para dar entrada no flip-flop C. Ok? Nas entradas flip-flop C. E a saída, né, agora, do flip-flop A, do flip-flop B
e do flip-flop C junto, né? Serão entrada, fazendo um AND para o flip-flop D. O que isso significa, ok? Pegando agora aqui nossa forma de onda para que vocês possam entender. Veja que o flip-flop, né, é disparado, né? Todos os flip-flops são disparados pela borda de descida, porque nós temos as bolinhas nos relógios, ok? Então, quando chega a primeira borda de descida, o que acontece? Não, inicialmente, né, sabemos que todos estão recitados, ok? E então estão em 0, 0, 0. Vamos aqui fazer uma contagem crescente, ok? De 0, 0, 0 até 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Ok? Agora, veja, a cada borda de descida, né? O primeiro flip-flop, né? O A, aqui poderia, aqui coloquei Q0, não sei, QA, QB, QC e QD, vão mudando de estado, ok? Vai comutando, como já nós sabemos. Isso já explicamos na aula anterior. Haverá uma comutação de constante, né, de 0, 1, 0, 1, até terminar a contagem. Veja, quando, para que, e sempre que o flip-flop, o A muda de 0 para 1, né, passa de nível alto para nível baixo, o flip-flop, o segundo flip-flop, né, então vai mudar de estado de 0 para 1. Sempre que uma borda de descida chega no flip-flop, a saída A muda de 1 para 0, então esse também vai estar comutando, ok? Uma coisa interessante. Veja, a única condição, né, para o terceiro flip-flop, né, o C, por exemplo, ele mudar de 0 para 1, ok? Que nós temos aqui, por exemplo, é que tanto o flip-flop A e B devem estar juntamente, né? Vou apagar aqui para que vocês possam ver aquilo que eu quero mostrar. Esses dois têm que estar em nível alto. Veja aqui, como que eu mostrei aqui com esse, né? Colocando essa cor aqui. Veja, tanto o flip-flop A e B devem estar em nível alto quando chega em uma borda de descida e assim diretamente o terceiro, né? O flip-flop C muda de estado. Ele muda de estado para nível alto. E veja, quando chega de novo, uma outra vez, quando os dois estão no nível alto junto de novo, aqui o flip-flop A, aqui o flip-flop B está em nível alto junto, então, o que acontece? Esse flip-flop aqui, que estava em nível alto, né, que estava agora em nível baixo, ele muda para nível alto de novo. Do mesmo modo, veja aqui que estão os dois juntos em nível alto, aqui nessa condição aqui, vou tentar só desenhar esse aqui, o flip-flop mudou, né, de alto para baixo que nós temos aqui. Isso do terceiro flip-flop. O quarto, o flip-flop D, que é a um bit mais significativo, para ele fazer mudança de estado, o que acontece? Os três flip-flop anteriores A, B, C, D devem estar em nível alto. O que significa, veja, aqui mostrando com essas, colocando essa colorida, né? Esses estados, veja. Somente quando os três estão em nível alto, que estou representando aqui, que aquele flip-flop D, que estão em nível baixo, agora ele muda para nível alto, ok? E no instante que os três, de novo, veja aqui, a saída dos três flip-flop A, B, C está em nível alto, o D muda de novo de estado, ok? E assim por diante, ok? Isso também lo podemos analisar por meio dessa tabela verdade que nós temos aqui, ok? Podemos analisar também por meio disso. Veja, inicialmente todos estavam em nível lógico zero, né? Todo. Veja, quando o flip-flop A, né, está em nível alto, o que acontece? Diretamente o flip-flop B, que está embaixo, né? Quando chega uma borda de descida, ele muda para nível
alto, ele muda, ele comuta, ok? Quando B, o flip-flop A está em zero, obviamente sabemos que quando JK está em J e K estão em 0, 0, o que acontece? O flip-flop entra em estado de repouso, portanto, o B fica de novo 1 aqui, ok? Quando está em zero, né? Quando chega um 1 agora, o que acontece? Agora comuta de 1, agora vai para zero, ok? E como aqui é um zero, portanto, o B continua no estado de repouso. Quando chega um 1, o que acontece? Diretamente, o B muda de estado de zero agora para 1. Do mesmo modo, veja, para que o flip-flop C mude de zero, né? Veja, inicialmente estava em tudo zero. Na única condição que ele mudou de zero para 1 foi quando A e B entraram em 1, 1, 1. Quando os dois tiveram 1, veja o que aconteceu. Todo a saída começou a ser, mudou para 1. E manteve esse 1 até que quando A e B, de novo, os dois tiveram 1. Quando tiveram 1, né, estava com sua saída em nível alto, mudou de estado para zero. E vai se manter assim. O flip-flop D, ele muda de estado zero, até aqui tudo é zero, quando as três saídas estão em nível alto. Quando as três saídas estão todas juntas em nível alto, 1, 1, 1, o que acontece? A saída muda para 1. E não vai se alterar até que as três saídas voltem em nível alto. Quando todas as três saídas de A, B, C vêm em nível alto, veja, já ele muda de novo para zero. E assim a contagem crescente é reciclada e começa de novo a contagem. Então, veja aqui é uma ilustração de um contador binário síncrono, né, de 4 bits, ok? Então, vamos continuar a nossa aula, né, para outro. Então, aqui um resumo, né? O flip-flop A, né, que tem que é a maneira bit menos significativo, deve ter suas entradas JK permanentemente em nível alto. Comentamos isso. Cada flip-flop deve ter suas entradas JK conectadas de modo que esteja em nível alto apenas quando, né, apenas quando a saída de todos os flip-flops de mais baixa, né, ordem estiver em nível alto. Qual é a vantagem desse tipo de contadores? Os atrasos de propagação do flip-flop não são somados não são somados para se obter o atraso total. Nesse caso, o atraso total é igual ao atraso, né, devido ao do flip-flop, mais o atraso da porta N, ok? Então, queremos saber qual é o atraso no flip-flop no terceiro. Então, seria o atraso do terceiro flip-flop mais o atraso da porta N que está conectado nas entradas da porta, né, desse terceiro flip-flop. Um contador síncrono pode operar com frequência de entrada muito baixo, diferentemente do contador, né, do contador assíncrono, que somente opera em alta frequência. Esse tipo de contador aqui pode funcionar em baixa frequência. A única desvantagem dos contadores síncronos é a sua complexidade circuital, ok? Em comparação aos computadores assíncronos. Né? Aqui, como você já pode, devem ter apreciado, é complexo, são circuitos bem mais complexos, ok? Então, continuamos, né, com nossa aula. Até aqui que nós analisamos foi contadores, que eu estou chamando de contador, né, de módulo básico, onde nós consideramos que o módulo é 2 elevado a n, né? Até aqui na nossa construção. Nós contamos, por exemplo, 2 elevado a 4, que é 16, né, contador de módulo 16. Mas, como eu falei na aula passada, nós podemos construir, um contador de módulo 60, de módulo 10, de módulo 11, de módulo 14, 15, né? Em lugar de falar de 8, 16, né? Podemos contar também, contador de outros módulos, ok? Como proceder? Aqui vamos começar, então, a analisar passo a passo como isso é possível. Os contadores básicos estudados até aqui, né, são limitados ao valor do módulo 2 elevado a n, em que n é o número máximo de flip-flops, ok?
O contador básico pode ser usado para gerar, o contador básico, o módulo menor, que 2 elevado a n, isso fazendo que o contador pule estados, ok? Então, ele vai pular de estado, vamos ver como fazer essa construção. Uma sequência de contagem truncada pode ser produzida de maneira diferentes, ok? Então, vamos agora ver um primeiro caso de um contador de módulo 6, ok? Então, veja, no contador de módulo 6, primeiro vamos ver quantos flip-flops vamos precisar. Não, de forma geral, se fosse um contador básico, nós vamos precisar de 3 flip-flops. 2 elevado a 3, igual a 8. Então, vamos precisar de mínimo 3 flip-flops, porque 2 elevado a 2 e 4. Então, 4 não pode, não, com 2 não podemos contar até 6, né? Mas com 3, que dá 2 elevado a 3 é 8, então nós podemos contar até 8. Então, já podemos usar 3 flip-flops, ok? Agora, diferentemente do caso anterior, neste momento, que nós estamos, nós temos que ativar a entrada clear. Lembre que no caso anterior nós não ativamos essa entrada clear. Estava desabilitado em toda a nossa contagem. Agora sim temos que ativar, tem que ser habilitado, ok? Então nós temos aqui, como igual no caso anterior, o circuito continua sendo desenhado em igual modo. Aqui é um contador de módulo 3, desculpe, de módulo 6, usando 3 flip-flop. Então, a conexão, vou aqui ligar só um momento aqui minha bateria, que ficou meio baixa, então vou ter que conectar aqui para o computador não se apagar antes do fim da nossa aula, ok? Pronto, continuamos, ok? Então, nós temos aqui, ok? Então, as conexões continuam sendo o mesmo. A saída de A vai ser conectado na entrada de B. A saída A a B vai ser, então, um AND para a entrada do flip-flop C. Agora, veja que a saída, Veja, a saída de B e C. Quando eu quero construir um contador de módulo C, o que significa? Que quando o meu contador começa a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele já tem que reciclar, não pode fazer 6, 7, não. Eu contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, já contei 6 vezes assim. Então, eu tenho que recomeçar a contagem. Então, como isso? Qual é o segredo que posso dar para você? Um contador de módulo 6, escreva o 6 em binário. 6 em binário é igual a 1, 1, 0. Ok? O que significa isso? Como nós temos 3 flip-flop nesse caso, esse é o bit, como nós temos um 0 aqui, ok? Esse 1, 0 vai ser a saída das nossas portas lógicas, dos nossos flip-flop. O que significa esse 1, 0? Claro, esse 1 na extrema esquerda é o bit mais significativo e o 0 é o bit menos significativo. O que significa? Esse 0 para a saída do flip-flop A, esse aqui para o flip-flop B e esse terceiro aqui para o flip-flop C, certo? Ok? Então, o que isso significa para nós na nossa construção? Como nós temos um 0, esse 1, significa que nós vamos fazer uma AND, vamos precisar de uma AND, conforme nós temos aqui, e a entrada dessa AND vai ser, então, aqueles flip-flop que estiver em nível alto, que seja 1, ok? Por quê? Porque esse 1 aqui, colocando C e B, B e C em 1, porque o A é 0, para poder habilitar esses clear aqui, o que nós precisamos de 1, 0. Se B está em 1, C está em 1 também, então 1, na saída do AND aqui vai ser 0, porque o 1 vai ser para um NAND, desculpe, é um NAND, desculpe.
o NEM, a saída desse NEM é zero. Então, esse zero vai, então, habilitar o B e o C, enquanto o A fica desabilitado. Ok? O que significa? Então, o que isso significa? Que quando nós estamos fazendo a nossa contagem, começamos 0, 0, 0, vamos contar 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, que é 0, decimal, de forma decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é o 6, né? Contagem. Quando chega isso, né? O que significa, então, essa NEM aqui com B e C? É que quando ele chega em 1, 0, né? Essa porta NEM que nós temos, ele vai diretamente, rapidamente, sair desse estado e para recomeçar a nossa contagem. O que, portanto, significa? O estado 110 é chamado de estado de transição. É um estado transitório. Por quê? Porque veja aqui como nós representamos, né, esses, né, pulsos aqui. São pulsos bem pequenos. Criamos uma instabilidade nesse estado. O flip-flop chega nesse ponto, quando chega na contagem, no número, no sétimo pulso, né, de relógio, ele diretamente sai e recomeça a contagem 0, 1, 2, 3, 4, 5 e de novo recicla novamente, ok? Isso é a maneira de construir um contador de módulo, nesse caso menor, né, que 2 elevado a n, que nesse caso aqui é 6. Entendido? Vamos, né, agora aqui para um diagrama de estado, analisar isso. Quando é um contador de módulo básico, né, de módulo 2 elevado a n, o que nós temos, por exemplo? Nós temos 0, 0, 0 aqui, 0, 0, 1, 0, 1, 0, e sabemos, né, podemos construir todos os estados, né, ligando com uma flecha, né, para mostrar a transição de um estado para outro, ok? Nós fazemos a contagem crescente, ok? Pronto. Vamos agora considerar, né, que nós temos um caso, como nós vemos, de módulo 6. Então, o que acontece, né, quando então conta 000, né, continuando até 101, que é 5, nesse caso, então, vai dar 6, né? Ou seja, quando eu falo, porque a gente começa a ter esse 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Módulo 6. Então, aqui veja, então, todos com flechas cheias, né? E aqui nós, uma flecha tracejada, né? Não sei se é a palavra correta, para mostrar um zero. Esse é o estado temporário. Esse estado temporário aqui é onde há uma instabilidade, ou seja, não, o flip-flop não vai permanecer nesse estado. Então, quando vê esse aqui, ele é diretamente em nanosegundos, né? Menos alguns nanosegundos, picosegundos, pula desse estado, porque é um estado de instabilidade, e volta para, vai voltar diretamente para esse estado inicial 00 e recomeça a contagem, ok? CBA, né, que nós temos então 000 e assim consecutivamente. Então, repetindo, o estado permanente, quais são os estados permanentes nesse caso? É 00, 01, 010, 011, 100 e 101. Esses estados são chamados de estado permanente, de estabilidade. Estado de estabilidade, ok? Agora, estado temporário ou estado instável, né, de instabilidade, é esse estado aqui, ok? Esse estado 1 aqui é um estado que nunca vai acontecer, ok? Nesse caso de contagem, né, de contador de módulo 6, esse estado nunca vai acontecer. E esse aqui é um estado temporário que o flip-flop fica instável rápido para recomeçar a contagem, ok? Então, continuamos. Às vezes, né, como as contagens, para nós certificar como está acontecendo a contagem, às vezes precisamos conectar, né, na saída do nossos flip-flop, esse tipo de LED, né, nós colocamos LED, para saber qual estado estamos, né, para visualizar. Por exemplo,
o estado 100, como poderia ser visto nos LEDs? Significa que, veja, né, nós temos na saída desses flip-flop, né, estão conectados, né, por exemplo, o flip-flop, você veja aqui, nós temos um inversor aqui, né, o B também, nós temos conectado um inversor, a saída também um inversor aqui, para ir conectar no LED, ok? Nós temos no LED aqui, ok? Então, o que acontece? Quando está, por exemplo, no estado 110, o que acontece? Com um aqui, essa OCLED, que, não, desculpe, esse inversor aqui, né? A saída do inversor vai ser 0. E com um 0 aqui, esse LED fica aceso. Do mesmo modo, a saída, quando o B está em 1, a saída B é 1, chegando nesse inversor, aqui vai ser 0, e com o 0 aqui, esse LED também é aceso. O nosso LED aqui também é aceso também, ok? Agora, com um 0, o LED, né? Por exemplo, vamos supor que a saída de A é 0. A é 0 aqui, então passa pelo inversor, aqui seria 1, e se é 1, o LED fica apagado. Então, o que significa isso? O estado 1, quais, né? O estado 110 poderia ser visto nos LEDs. No caso, se nós, para um contador de módulo 6, módulo 5, por exemplo, o estado 110 não poderia ser visto, ok? Mas, por exemplo, o estado, vamos chutar, por exemplo, 010, claro, porque nesse caso, esse LED, o terceiro será apagado, o segundo será ligado e o primeiro também seria apagado. Ou seja, esse LED, vamos chamar assim, esse é o LED A seria apagado, o LED B seria aceso, né? E o LED C seria apagado. Ou seja, vamos ligar o LED sempre que a saída de um flip-flop está em nível alto, ok? Os estados transitórios, né, de transição, né, ou temporário, nunca serão visualizados, enquanto os estados permanentes estáveis, esses serão visualizados, ok? Nos LEDs, ok? Continuamos. Então, aqui, né, visto, analisar tudo isso, aqui também nós podemos construir um contador de módulo 14, aqui vamos ser mais rápido, porque é o mesmo procedimento, né? Ok? Nesse caso, você escreve 14 em binário, ok? 14 em binário seria 0. Nesse caso, significa que a saída D, C, B serão conectados diretamente na nossa porta, NAND, que vai estar conectado diretamente, né, nas entradas clear, ok? Isso de forma básica. As outras coisas, as conexões são iguais. O que significa? Os estados estáveis, né? Os estados estáveis serão 000 até 1101, que 1101 em decimal é 13, ou seja, porque para contar de 0 a 14, né? Para contar, desculpe, 14, né? Então, nós contando de 0 a 13, significa que fizemos 14 contagem, certo? Repito, quando nós contamos de 0 a 13, fizemos 14 contagem. Portanto, né, os estados estáveis são 000 até 1101. O estado 1110 é o estado temporário. Será visto nos LED? Não. Quais são os estados que serão vistos nos LED? Somente e exclusivamente aqueles que estão nos estados estáveis, ok? Então, qual é o procedimento geral para você construir um contador de módulo qualquer? Ou, sobretudo, vamos com módulo 2 elevado n, né, maior ou igual que x. Ou, em outra palavra, o módulo, né, menor que 2 elevado a n. Então, para construir um contador que inicia a contagem a partir de todos os bits em nível 0, que tem um módulo x, então, primeiro, determine o número de flip-flop, ok? Quantos flip-flop eu vou precisar usar, ok? Então, de modo que 2 elevado a n seja maior ou igual que x. E conecte-os como contador, ok? Quero construir um contador de módulo, vamos chutar, módulo 12. Então,
2 elevado, vamos, então, maximizando, né? Então, quantos flip-flops preciso para construir um contador módulo 12? Sei que 2 elevado a 3 é 8, então ainda não consigo contar. 2 elevado a 4 é 16, então vou precisar de 4, porque 2 elevado a 5 já é muito, né? Vai dar 32, então 2 elevado a 4. Então vou precisar de 4 flip-flops. Depois vou fazer as conexões. Agora, conecte a saída de uma porta NAND as entradas assíncronas clear de todos os flip-flops. Para quê? Para que quando conte de 0 até 11, já ele recicle e recomence a contagem. Ok? Estamos falando de contagem crescente. Determine quais são os flip-flops em estado alto na contagem X. Então, conecte as saídas normais desses flip-flops às entradas da porta NAND. Lembrando, se 2 elevado a n igual a x, dispense os passos 2 e 3, ok? Esse procedimento aqui é de um projeto de construção de um contador de forma geral, ok? E baseado em todas as explicações que nós vimos. Contador de módulo 10. Construa um contador de módulo 10. Quantos flip-flops vão precisar? Resumindo, como já sabem, 4 flip-flops. 10 em binário, né? Seria 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? Então, quer dizer que ele tem de ser recitado quando a contagem chega até 1, 0 e 1, 0, 1, 0, ok? Portanto, a saída do flip-flop D e B, né? Tem de ser conectado nas entradas da porta NAND, como nós temos aqui. Conectando isso na entrada da porta NAND, nós construímos um contador um contador de módulo 10. Agora, vamos falar um pouco dos contadores decádico e contadores BCD. O contador de módulo 10, né, mostrado no exemplo anterior, que acabamos de falar, é também chamado de contador decádico, ok? Quando um contador de módulo 10 é também chamado de contador decádico. Um contador decádico é qualquer que tenha 10 estados distintos. Não importa a sequência. Então, não importa a sequência, se tem 10 estados, então é um contador decádico. Um contador decádico é estudado que conta em sequência de 0, né, 0000 a 1001, né? É, em geral, denominado contador BCD, porque usa, né, os 10 grupos de códigos BCD, ok? Então, repetindo, um contador decádico, né, que conta na sequência de 000 até 1001, ou seja, de 0 até 9 em decimal, isso é um contador, né, BCD. Um contador decádico também é muito utilizado para dividir frequência de pulso exatamente por 10. Qualquer contador de módulo 10 é um contador decádico. E qualquer contador decádico que conte em binário de 0000 a 1001 é um contador BCD. Ok, pessoal? Continuamos então. Um contador de módulo de 60. Lembre, na aula passada, nós falamos de construir um contador de módulo 60 e usamos, né? Nós usamos o quê? Nós usamos, em total, falamos que vamos usar 6, né? 6 flip-flop, ok? 2 elevado a 6 é 64, ok? Um contador módulo 60, né, foi necessário para dividir a frequência de rede elétrica, da rede elétrica de 60 Hz, para obter um Hz. Construa o contador de módulo 60 apropriado, ok? Então, vamos precisar primeiro de 6 flip-flop. As saídas, né? Veja também uma forma de desenhar. Então, em lugar de vocês fazer os cabos, mostrando o cabo no papel, a gente pode, né? Veja, aqui, na entrada dessa porta end aqui, nessa end, eu escrevi aqui Q1 e Q2. Ou seja, para dizer que são as saídas desse
do flip-flop 0 e do flip-flop 1. Veja aqui, por exemplo, eu coloquei Q0. Em lugar de colocar um cabo aqui, em lugar de pegar um cabo aqui, né? E pegar um outro cabo, né? Para fazer assim, não, vocês podem não só fazer o end e escrever nas entradas do end quais são, quais são as portas quais são as entradas da porta in, ok? Escreve Q0 e Q1, por exemplo, já dá para entender, ok? Veja aqui, por exemplo, sabemos que para esse quinto flip-flop aqui, né, contando de 0 até 5, né? Então, veja quais são as entradas. Qual vai ser as entradas dessa porta in? Q0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Imagina se nós tínhamos que colocar os cabos, então vai ser bem bagunçado, ok? Então, você não precisa sempre colocar os cabos, apenas escreva os nomes, né? E já dá para entender. Do mesmo modo, qual vai ser as entradas, né, da nossa porta NAND, né? Nesse caso, Q2, 3, 4 e 5, ok? Então, colocando isso aqui, escreve 60 em binário, vocês vão ver que vamos ter que vai ser aqui 0, 0, ok? Nesse caso, nós temos as entradas, né? As saídas das portas dos flip-flop 5, 4, 3, 2, né? Que serão as entradas da nossa porta NAND aqui, que diretamente será conectado nas entradas clear desses flip-flop, ok? Minha pergunta, quais são as saídas dos flip-flop, né, que devem ser conectadas na porta NAND para se obter um contador de módulo 13? Deixo para vocês pensar, ok? Contador síncrono decrescente e crescente. O que nós acabamos de analisar até aqui, né? A figura abaixo aqui, por exemplo, nos mostra um contador decrescente, né? Crescente e decrescente, respectivamente, de modo 16. Vamos ver qual é a principal diferença entre os dois. Até aqui que nós analisamos, era um contador crescente, porque nós contamos de 0 até, por exemplo, 15, né? Para 16, contagem. Podemos também contar de 16, né? De 15 para 0, ou seja, contagem decrescente. Então, como fazer a conexão? Veja, já sabemos como a única diferença agora é que as saídas negadas que serão entradas das portas NIND, das portas IN, desculpe. Veja, no caso anterior, eram as saídas normais que nós pegamos. Agora aqui são as saídas negadas. Veja, A negado, B negado. Veja aqui, A negado, B negado e C negado. São as saídas negadas, né? Ok? Que vão ser as entradas, né? Aqui para não confundir, pessoal, ok? São as saídas negadas que nós vamos precisar para conectar nas entradas das portas NAND. Isso é a única diferença, ok? De um contador síncrono decrescente e crescente, ok? Crescente, ok? Então, continuamos, então, ok? Na nossa análise das aulas, ok? Contador síncrono decrescente, né? Como aqui temos aqui no resumo, para criar um contador crescente síncrono, usa-se as saídas normais, QI, de um flip-flop de ordem mais baixa para controlar a comutação de cada flip-flop. Para criar um contador decrescente síncrono, as saídas invertidas, né? Ou negadas, ou baradas, de cada flip-flop devem ser usadas para controlar as entradas JK da ordem mais alta, ok? Comparando os dois contadores, síncrono crescente e decrescente de modo 16, percebe que precisam apenas substituir a saída invertida de cada flip-flop correspondente em lugar das saídas A, B e C. Ok? Pronto. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, um contador síncrono decrescente de modo 16, como aqui mostra, que já nós analisamos, né? Ok? É muito bom, né? O flip-flop, ele recebe a comuta a cada borda de sinal né, do clock. O flip-flop B precisa mudar de estado na próxima borda de descida, sempre quando A igual a 0, o que significa que A barado é igual a 1. O flip-flop C muda de estado quando A igual a B igual a 0, né?
o que significa que A barrado, B barrado tem que ser alto, 1. E o flip-flop deu, né? Quando A, B, C são 0, o que significa que A barrado, B barrado, C barrado é igual a 1, ok? Isso é, então, contador decrescente de módulo 16, ok? Então, vamos agora falar dos contadores síncrono decrescente barra crescente. Às vezes, nós queremos fazer uma contagem de qualquer modo. Vamos supor, você conta, né? 0, 1, 2, 3, e quando chega, você quer voltar a contar a qualquer momento, né? A contagem não seja, não, somente para crescente ou para decrescente, mas em qualquer sentido. Você quer fazer um contador que faça contagem em todos os dois sentidos, chamado de contador bidirecional, ok? Então, um contador crescente e decrescente é aquele que é capaz de avançar nas duas direções, né? De uma determinada sequência. O contador crescente e decrescente, algumas vezes, é denominado contador bidirecional. Pode ter sequência especificada de estado. Como fazer isso? Veja, nesse caso, né, nós temos aqui 3 flip-flop, ok, para contagem, né? Nós queremos fazer uma contagem crescente e decrescente, nesse caso, ok? Então, veja, nós temos um sinal de... Todas as outras conexões são aquelas que nós conhecemos, queremos contar de 0 a 8 ou de 8 a 0, de qualquer jeito que nós queremos. Então, nós temos o sinal de up-down aqui. Esse sinal de up-down, veja, então, ela tem uma parte invertida, né, que tem aqui, que é conectada nos end 4 e 3. E o normal, né, que é conectado nesse end 2 e o end 1, ou seja, esse 1 e o 2 aqui, enquanto o outro está conectado no 3 e 4, a invertida, ok? Quando nós colocamos né, está, o up-down está em nível alto, estamos querendo fazer uma contagem crescente. O que significa? Que nós estamos desabilitando, nesse caso, porque este vai estar com 1, este vai estar, nós estaremos desabilitando essas portas lógicas em 3 e 4, apenas habilitando 1 e 2. E, nesse caso, estão fazendo a contagem crescente de 0, de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Se nós queremos fazer a contagem decrescente, o que acontece? Basta nós colocarmos, né, nesse caso, um 0 na entrada, um 0, como sinal de up-down. Nesse caso, essa porta end 1 e 2 são desabilitados. E habilitando 4, 3 e 4, veja que as entradas dessas portas, né, as portas end são, nesse caso, abarado, ou seja, é a saída do flip-flop, a saída invertida da porta do flip-flop A. Enquanto o segundo aqui, né, nesse caso, o C, que é a saída barada né, dos flip-flop A e B, nesse caso, ou seja, nós habilitamos, nesse caso, né, a contagem decrescente. Com um, habilitamos para fazer a contagem crescente, né, para deixar passar a saída A e a saída aqui AB, e quando colocamos um 0, né, um 0 nessa aqui, né, na porta up-down, né, com um 0, nós vamos desabilitar 1 e 2, habilitando, nesse caso, o 3 e 4, e deixando passar a entrada invertida de A para poder funcionar esse flip-flop B, né, e A barrado e B barrado para ser entrada da porta do flip-flop C, ok? Então, esse é o contador síncrono decrescente e crescente. Aqui está resumido aquilo que eu estava dizendo. Quando up-down for mantido em nível alto, as portas end 1 e 2 estão habilitadas, enquanto os 3 e 4 estão desabilitados. Isso permite que a saída A e B passem pelas portas 1 e 2 para as entradas JK dos flip-flop B e C, respectivamente. Quando o up-down for mantido em nível baixo, as portas 1 e 2 são desabilitadas, né?
enquanto 3 quadros são habilitadas. Então, isso permite que a saída A e B passem, né, pelas portas 3 e 4 para as entradas JK dos flip-flop B e C, respectivamente, ok? E aqui nós temos, né, o diagrama de estado aqui representado, né? Nós temos esse diagrama de estado aqui para fazer a nossa contagem, né? 0, 0. Veja que nós temos agora essas flechas, né? Que nos mostram, né, que a transição condicional, podemos contar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, e podemos decidir voltar a contagem, ok? Então, vocês decidem contar como você quer nesses casos, porque nós temos uma forma de onda aqui que nos explica isso também. Por exemplo, nós contando, né, de 0, 0, 0, pode chegar até 1, 0, 1, né, e decidimos recomeçar a contagem. De novo, então, irá uma contagem crescente, agora contagem decrescente, então ele vai começar a decrescer, ok? Então, isso significa, aqui no diagrama de estado, contando de 0, 0, 0, chegamos até esse aqui, e decide, então, voltar, né? Vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, né? 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 1 e 0, 0, 0, 0, ok? Então, é uma contagem up-down, né? Contagem decrescente, crescente e vice-versa, ok? Então, logo também podemos falar dos contadores de carga paralela, porque muitos contadores síncronos disponíveis na forma de CI são projetados para serem contador de carga paralela, ok? Muitas vezes você vai ver que são CIs, né? Contador de carga paralela são aqueles que podem ser utilizados para qualquer contagem inicial desejada assíncrona, independente do sinal de clock, o síncrona na transição ativa do clock. Alguns exemplos de CI para a família TTL e para a família CMOS. Nós temos 64 ALL, ALS 160, né, AT 163, e nós temos o 74 HC, né, 160, até 74 HC 163, ok? Então, das famílias TTL, alguns dos exemplos que vocês podem ver no mercado, ok? TTL e CMOS, ok? Então, um contador de carga paralelo, né? Nesse caso, né? O que seja, você quer fazer a contagem a qualquer instante. Não, veja que até aqui nós fazemos nossa contagem começando de zero ou começando de, por exemplo, de 15, 15, 14, 13, até abaixo. Mas às vezes não, quero começar a contar a partir de 11, quero começar a contar a partir de 4, ok? Em lugar de começar de zero, de 11 para baixo, ou quero começar a contar de 3 para frente. Então, isso precisamos, então, uma carga paralela, adicionar uma carga paralela, né, que tem uma porta que é habilitado com embaixo, né, por nível baixo, porque aqui nós temos uma porta inversora aqui, né, então, nível baixo, colocando, né, aplicando, né, primeiro para lembrar que em qualquer instante a contagem pode ser efetuada de modo seguinte: aplique a contagem desejada nas entradas paralelas nos dados P2, P1 e P0. Então, você quer começar a contar, por exemplo, a partir de, vou chutar, por exemplo, 4. Então, nós temos que seria 4, seria 1, 0, 0. Então, nós colocando, né, 1, 0, 0. Ou seja, P2 vai ser 1, P0 seria 0, e P2 seria 1, P1 seria 0 e P0 seria 0, ok? Aplique um pulso nível baixo nas entradas da carga. Então, você aplica um pulso baixo aqui e já diretamente começa a contagem de forma desejada, ok? Então, aqui nós temos um circuito integrado de contadores síncrono, né? Como isso vocês podem ver, né? Nesse caso, veja que é um contador de 4 bits, porque nós temos as entradas A, B, C, D, que nos mostra aqui, né? É um contador de 4 bits. A sua saída, que nós temos aqui A, B, C, D. Esse contador, nesse caso aqui, né? Nesse circuito integrado, né? Nós temos, nesse caso, que é disparado por um pulso, né? De subida, porque não, ok? E nós temos as entradas assíncronas, o clear e o load aqui, carga, ok? Então, dependendo, né, do tipo de combinação a ser feita, né, nós temos, né,
tem algumas outras entradas, aqui uma saída LCO, ok? Mas o que são os mais importantes que vou explicar. Nesse caso, né, esse circuito integrado, né, quais são os componentes que ele tem, né? Os contadores 74 ALS 60, um contador módulo 10 de 16, né? E também, veja, em total tem dois de módulo 10 e dois de módulo 16, ok? Então, dependendo, né, das entradas, das combinações das entradas, podemos selecionar um tipo de contador, ok? Lembra que no CI nós vamos ter vários, né? Vamos ter vários contadores, por exemplo, nesse caso, nesse chip que nós temos aí, ok? Então, por exemplo, quando a entrada clear está em nível baixo, por exemplo, num caso aqui, independentemente, né? Veja, por exemplo, independentemente das entradas LOD, ENP, ENT, o clear, né? O clear, o que seria a borda subida ou descida, nesse caso, né? Vamos ativar isso, né? A função clear assíncrona, né? Limpamos, né? Nesse caso, o contador. Quais contadores são limpos nesse caso? São os contadores 64 ALS 160 e o 161. Nesse caso, esses dois primeiros, né? Agora, quando nós temos o clear nível baixo e com uma borda de subida, né? O clear 5 é ativado nesse caso, o que acontece? Vamos ativar esses dois últimos, né? A função clear limpando, né? Esses dois contadores aqui. Caso contrário, né? Quando o clear está em nível alto, o que primeiro significa isso? Que quero que todos lembrem que nesse circuito integrado, o clear tem uma função de sobrepor sobre todas as outras entradas, ok? Ela se sobrepõe sobre as outras entradas. Por isso, quando está em nível baixo, ela que decide, né? Qual tipo de contador a ser selecionado, quais, né, que funcionaram, ok? E quando está em nível alto, aí sim, vamos agora esperar as outras combinações para ver, nesse caso, todos os contadores, né, são selecionados, ver se vamos fazer uma carga síncrona, contagem crescente ou não, ok? Com mudança ou sem mudança, conforme nós temos nessa tabela, ok? Então, é um exemplo de circuito integrado que eu acabei de apresentar para vocês, né? Contendo quatro contadores. Tem outros exemplos, né? No livro que vocês vão ver, no livro de texto, que possuem outros contadores, mais contadores. No CI, podemos ter diversos milhares de contadores de acordo a tipo de aplicação que nós queremos, ok? Então, pessoal, isso é a nossa outra aula, última aula, né? De forma gravadas que estava aqui, então, compartilhando com vocês, ok? Os outros tópicos da nossa ementa, né, são aquelas que já orientei para vocês fazerem no seminário, ok? Então, para que nós possamos completar todo nossa ementa, cada um já, os grupos vão se preparando, né, para fazer as suas apresentações, ok? O livro de texto que nós usamos como sempre, né, e nesse livro de texto vocês vão encontrar também todos os né, todos os dados que vocês vão precisar também para fazer o seminário, ok? Então, pessoal, quero, né, agradecer a, ok? Então, a participação de todos, então, ok? Então, nossa aula síncrona, vamos tirar qualquer dúvida que cada um pode ter, ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos, né? E até a próxima.